Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 24 de novembro de 2025, uma segunda-feira, né? É a última segunda-feira do mês de novembro, porque semana que vem é a primeira segunda-feira do mês de dezembro, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida eu vou estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Eu disse, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí, tá sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Que Deus me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti, Senhor. Me ajuda a estar Te buscando, a estar Te servindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. No momento, João 3,30, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje em 1 Crônicas 11, o reinado de Davi, rei de Israel, tá? Diz assim: todo Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse: somos sangue do teu sangue. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que o missionário da Dirobã desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, Senhor, pura e genuína como ela é, simplesmente pregar a tua palavra para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, porque não é sobre mim, é sobre ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus. Senhor, João Batista já dizia, decanta lá e sai, que Jesus cresça e que eu diminua, porque ele é somente o amigo do noivo, né? Aleluia. Também, Senhor, eis-me aqui, que o Senhor cresça, diminua sempre, para que eu possa ministrar a tua palavra com humildade, com sabedoria, vinda dos altos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Diz assim, ó, 1 Crônicas 11, reinado de Davi, rei de Israel. Vamos lá? Diz assim. Deixa eu só balançar um pouquinho essa câmera. Isso, menina, eu me perco demais com essa câmera. Diz assim: todo Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor teu Deus disse: você pastoreará Israel, o seu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde ele fez um acordo com eles perante o Senhor, e ali ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A gente vê que essa fala aqui está falando da primeira vez que Davi ele foi reconhecido rei. Por quê? Quando decanta lá e decanta lá e quando Davi ele foi ungido rei perante seus irmãos, demorou um tempo, tá? Até ele ser ungido rei perante o povo. Porque daí ele teve a perseguição de Saul, Saul era vivo, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não tocava, né, naquele. Querendo ou não, a presença do Senhor já não fazia mais parte da vida de Saul, mas ele era ungido de Deus, ok? Deus o havia ungido como rei. Então Davi sempre falava, ai de mim se tocar no ungido de Deus. Então, depois de muito tempo, após a morte de Saul, né, Davi, ele é ungido rei em Hebron, tá? Em Hebron ele é reconhecido como rei e ele fica ali em Hebron durante 7 anos reinando em Hebron, antes de reinar em todo Israel. Depois que ele vai ser rei sobre todo Israel, ele reina durante 40 anos. Mas em Hebron ele foi rei durante 7 anos, tá? Seu primeiro reinado ali, onde as pessoas o reconheceram como rei, tá? Foi em Hebron, tá? Então, e ali, ele ficou ali reinando durante 7 anos em Hebron, né? E assim foi. E vamos lá. Vamos lá. A conquista de Jerusalém. Davi, aqui eu vou colocar 7 anos em Hebron. No 4, 11 e 4. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus, os jebuseus habitantes da cidade. Disseram a Davi, você não entrará aqui? No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, disse o primeiro que atacar jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso recebeu o comando do exército. Então, eles foram atacar Jebus, né, que era Jerusalém, futuramente, né? E ali ele peça um homem forte que vá lá na frente e a gente vê que Joabe é quem vai, tá? Esse Joabe aqui, ele tem uma grande participação na história de Davi, tá? No entanto, é ele que mata Absalão. Primeiro ele chora para Davi perdoar Absalão, depois, né, quando Absalão, seu pescoço fica preso num galho,
e o seu jumento anda, depois ele vai lá e mata Absalão. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ele foi chamado Cidade de Davi. Ele construiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o milho até os muros ao redor. Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos, estava com ele, né? Então, tem uma diferença daquele que Deus está e daquele que Deus não está, a igreja. Uma coisa, eu quero fazer uma aspas aqui. Às vezes Deus está com uma pessoa, mas Deus não tem um projeto grande para a pessoa. Deus tinha para Davi ser rei de Israel. E era diferente, porque o Espírito Senhor estava com ele, não era mais com Saul, tá bom? Então, assim, todos reconheciam que Deus era com Davi, porque o Espírito já não era mais com Saul. E o que Davi fazia, né? Prosperava para honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos lá no 10, tá? Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, ok? Que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido, tá? Esta é a lista deles. Josebeão, um equimonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Então, aqui vai estar falando daqueles homens, né, que se destacaram, né, ali na luta. Ai, não vamos fazer com verde. Na luta de Davi, tá bom? Depois Eliezer, filho de Dodô, de Aió, um dos três principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação da cevada de paz Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram a posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhe deu grande vitória, né? Então aqui está contando aqueles homens que foram fortes, né? Ali que estava com Davi. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão de 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu de Belém, Davi expressou o seu desejo. Quem me dera me trouxesse água da cisterna, né? Que fica junto da porta de Belém. Então aqueles 3, olha só a fidelidade desses homens. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteus e tiraram algo daquela cisterna e trouxeram Davi, mas ele recusou bebê-la, em vez disso derramou como oferta ao Senhor, né? Então, Davi, ele tinha muito disso, de dedicar a sua vida a Deus, tá? Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens. Então, é muito interessante isso, né? Que arriscar a própria vida, eles arriscaram a vida para trazer e não bebê-la, essas proezas dos 3 principais guerreiros ali de Davi, né? Então, Davi, ele sempre tinha isso com ele, né? Então, aqui vai destacando aqueles homens que tiveram a diferença. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão de 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou, tornando-o famoso como 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou seus 3 principais guerreiros, que é esses os da água, tá? Do versículo 18 e 19. Benaía, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizrael e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Olha só, você vê? Dia de neve. Lembra de Davi, né? Matou um leão. E também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com a lança de tecelão, Benaia enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio com ela e o matou. Então, assim, ele tem parecido com Davi aqui, né? Esse tal de Benaia, tá? Benaia foi, assim, também extremamente importante na história, né, de Davi. Vamos lá. No 24, esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada. E 24, esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. Davi lhe deu o comandante da sua guarda pessoal. Então, nunca se igualou aos 3, tá? Então, é o versículo 18 e 19, tá? Então, esses 3 aqui, ó, foi os principais guerreiros.
Os outros guerreiros foram, vamos lá? Azael, irmão de Joabe, Elenão, filho de Dodô de Belã, Samote de Ramá, Relé de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecor, Beezer de Anatote, Zibecaí de Rusate, Itai de Aoia, Irá, filho de Iques, de Tecoá, Ebiezer de Anatote, Zibecai de Rusate, Ilai de Aoi, Marai de Natofate, Relé, filho de Baná, de Nefotate, Itai, filho de Ribai, de Gibia, de Benjamim, Benaia de Piratom, Horai dos riachos de Gaza, Biel de Arbate, quer dizer, Horai dos riachos de Gaza, Biel de Arbate, Azimavetes de Baurim, Eliabe de Salbom, aos filhos de Razão, de Gizom, Jonatas, filho de Sag, de Harar, Aiá, filho de Zacar, de Harar, Eifel, filho de Ur, Éfer de Mequerete, Aiá de Pelom, Rezor de Carmelo, Nayará, filho de Zebal, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, o Amonita Zeleque, Naraia de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Igarebe de Jatir, Urias, o Itita, Urias, o Itita. Você lembra quem é esse Urias, o Itita? Urias é de Betseba. Zebade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, de Rubem, chefe de Rubenitas, dos batalhão do 30, Haná, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Astarote, Samadei, Jeiel, filho de Rotão, de Aroés, Jeiel, filho de Sinri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maabe, Jeribai de Josavias, filho de Eunã, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Gesiel de Mazopa. Então, a igreja, a gente vê, aleluia, que tinha sempre, né, homens que não era de Cantalaiaçou, israelita, mas que estava ajudando Davi na guerra, como um Moabita e um Hitita. Então, Urias era Hitita, tá? O povo que Deus havia rejeitado. E Itma era um Moabita também. Mas eram povos que resolveram aceitar o mesmo Deus de Cantalaiaçou de Davi, tá? Então, por isso, Deus, né, colocou aqui nessa lista de soldados valentes, amém? Então é isso, igreja. Aleluia, né? Os principais guerreiros de Davi, né? Então eles fazem parte dessa lista, tá? Ó o meu cachinho, como é que tá? Ó, pra tu ver que engraçadinho. Pega aqui, ó, vem até. Ele é tão engraçadinho, tem hora que eu acho engraçado. Mas que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e fique na paz. E a gente vai lendo, porque como a gente está estudando, igreja, eu não tenho direito de pular nada. Então, eu tenho que ver tudo que Deus fala aqui. Se é alistamento, é alistamento. Então, a gente está aqui numa batalha para aprender cada dia mais do Senhor, tá? E é importante que a gente aprenda de Deus. E sem mais coisas, né? Não serão acrescentadas. Diz assim a palavra do Senhor que Jesus falou para mim e para você, em Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tem mais coisas que serão acrescentadas. Ficar na paz. Que Deus abençoe.